Tem certeza? Deixa eu aqui botar de novo. Certo. Tá bom. Então pode se sentar, meus irmãos queridos. Irmãos, esta noite nós vamos dar a minha esposa, que é terapeuta cristã, ela vai dar uma devocional essa noite para os irmãos, amém? Mais uma vez, está com a palavra nosso irmão Patrícia. Olá a todos, a paz do Senhor. Amém. Podem se sentar. Queria trazer uma breve mensagem hoje aqui para nós sobre o tempo das coisas, não é? Eu vou ler rapidinho em Eclesiastes 3, poucos versículos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, Eclesiastes aqui vem nos dizer algo muito importante. A gente sempre está lembrando essa passagem. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Por que será que nós, humanos, sempre estamos querendo brigar contra o tempo, né? E na Bíblia, ela vem nos lembrar dos tempos e as estações que Deus fez, né? São 4 estações do ano. Para quê? Deus semeia, nós semeamos a terra, aí tem um tempo da rega, tem um tempo do crescimento, e aí vem a colheita. Mas tem um tempo de espera, né? E o que nós estamos vendo hoje? Crianças sendo adultizadas, adultos sendo infantilizados, né? Adultos que não tiveram infância sendo infantis, e crianças que deveriam estar vivendo as suas infâncias querendo ser, muitas das vezes até incentivado pelos pais, querendo ser adultos, fazer coisas de adultos, coisas que não era tempo deles fazer. E nós não podemos atropelar essas etapas. Essas etapas são importantes para nós. Uma criança, ela tem que viver o período da criança, ela tem que ser criança, ela tem que dar trabalho, de se educar. O pai e a mãe, ele tem que perder o tempo de educar. Educar não é fácil. Não se deve terceirizar a educação do seu filho. Por mais que você trabalhe, você não se deve terceirizar a educação. Eu tentei fazer isso. Não sei se eu fiz com excelência porque eu não sou perfeita, mas o máximo que deu, eu nunca terceirizei a educação dos meus filhos. Eu nunca prerroguei para outras pessoas que estão no meu lugar a responsabilidade de educar os meus filhos. Meu esposo também nunca teve problema de ser o pai, de corrigir e ter medo de que o filho não amasse, porque afinal a gente não precisa que nossos filhos nos amem, ele tem que nos respeitar. Nós amaremos nossos filhos independente. Pai e mãe sempre vai amar os filhos. Ele sendo bom, ele fazendo coisas que não devem. Mas a gente não deve se importar de agir com nossos filhos de forma que, meu filho não vai me amar se eu corrigir. Não importa se ele vos ama agora. Lá na frente ele vai entender. No momento da correção ele não vai te amar, não. Então o que a gente está vendo hoje, enquanto uma profissional da área da saúde mental, que eu escolhi, sou terapeuta cristã, e por entender um pouco da palavra, eu vejo que uma coisa casa com a outra. Deus é perfeito em todas as coisas. Deus fez o tempo para a gente viver. Muitas pessoas hoje não conseguem viver o presente porque não sai do passado. Ela vive no passado, tudo dela é o passado, tudo é o que se passou. Mas o que se passou, meus irmãos, não dá para resolver. Se você não vive o presente, se você não vive o que está acontecendo hoje no presente, você não vai ter um bom futuro e nem vai vencer as coisas terríveis e tenebrosas que você passou no passado. Devemos deixar o tempo nos curar, né? Uma criança que vive o seu período de infância, ela vai ter uma boa pré-adolescência. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu esposo, tem adolescente que quando vai viajar com os pais falam, nossa, é um inferno. Eu e meu esposo, a gente nunca teve esse problema com nossos filhos.
crianças educadas, que não nos deram trabalho, graças a Deus, adolescentes felizes, a gente ia viajar, todo mundo feliz. Tinha as brigas? Tinha, mas não tinha cara feia, ai, murmuração. Ai, aborrecente assim mesmo. Não é, não. Não é. Alguma coisa está errada. Na abordagem, a pessoa até falava, se você não tem em casa um adolescente aborrecido, você não está sendo bom pai. Não, muito pelo contrário. O seu filho tem que saber passar pelas fases, pela infância, pela adolescência, para poder chegar na vida adulta e saber curar as suas dores. Porque o mundo não é fácil. Se tem um adulto saudável, a partir do momento que se teve uma infância saudável, Freud já vem dizendo, né? Lá onde estudo muito sobre Freud, tudo vem da infância. Se você tem uma infância saudável, você vai ter uma pré-adolescência saudável, uma jovialidade, vai ser um jovem feliz e saudável, e vai ser um adulto que vai saber resolver os seus problemas. Né? Então, por que hoje se existe tanta criança querendo ser adulta e tanto adulto querendo ser criança? Adultos que não querem resolver os seus problemas, adultos que não querem trabalhar, adultos que querem deixar para os outros as suas responsabilidades. Verdade. Né? Então se eu não sou mais criança, eu não tenho que agir como criança. Nós passamos as nossas fases da vida, o processo de Deus, a gente vê a colheita na natureza, colhe-se, planta, e assim que nós fomos crianças, fomos adolescentes, agora somos adultos, seremos idosos e morreremos, voltaremos para o Senhor. Né? Então essa mensagem que eu vim querer trazer, ó, há tempo de plantar a nossa semente da fé enquanto cristão. E tempo de regar, orando a Deus, pedindo para que nos dê força. Aleluia, verdade. Para passar em todas as etapas, em todas as primaveras, em todos os verões, em todos os invernos da nossa vida. Né? E é tempo de colher a vitória de Deus. Nem sempre a vida do cristão vai ser só tristeza e nem sempre vai ser só felicidade. Devemos viver os momentos, sempre entendendo que Deus está conosco. Né? Porque essa é a natureza de vida de Deus. Né? Talvez hoje a gente pode estar vivendo, você pode estar vivendo um tempo de espera, um tempo de amargura, um tempo de luto, que tem que se viver o luto, deve-se viver o luto, as fases do luto são 7 fases do luto. Né? Para que não gere ansiedade, a palavra do momento, a ansiedade gera depressão, a depressão gera coisas que nós sabemos, que nós já falamos aqui sobre elas. Então, a ansiedade é porque você não está vivendo o momento da sua vida. Se você não está vivendo o momento correto da sua vida, vai gerar ansiedade. Isso todos nós temos, todos nós. Mas como que nós conseguimos controlar a nossa ansiedade? Porque a ansiedade não é algo ruim. A ansiedade foi algo que Deus nos deu para autoproteção. É um sentimento, é algo que nós temos para a autopreservação da humanidade. Nós temos a ansiedade, puxa, eu não vou fazer certas coisas porque isso vai me trazer isso. Até mesmo para você sobreviver dentro do mal. Mas a ansiedade excessiva leva à depressão e leva a outras doenças mais. Né? Então, como controlar a ansiedade nesses tempos de hoje? Né? Isso é só um assunto para um outro dia, eu vou trazer como controlar a ansiedade. Mas hoje eu queria que vocês refletissem. Vocês estão vivendo no tempo de vocês? Enquanto criança, tenho criança, meu filho brinca, eu deixo meu filho ser criança. Mães hoje que não precisam, que têm condições de cuidar da primeira infância dos seus filhos, não estou dizendo as que precisam trabalhar, me entendam, porque eu já trabalhei, já deixei meus filhos na creche, mas eu percebi que enquanto o período que eu não trabalhei, que eu fiquei com eles, foi melhor para o desenvolvimento deles. E eu sei que eles têm memórias disso. Agora, tem muita mãe que não precisa e terceiriza a educação para babá, para creche. E ela não vê a primeira infância do filho, e ela não vai ver mais. É algo que vai passar assim, ó. Eu não vejo a hora do meu filho crescer. Eu já ouvi muito isso, seus filhos já estão tudo grandes, que bom. Irmãos, como é bom você passar as fases dos seus filhos. Viva a fase, viva o presente, para que você tenha um futuro bom. E esqueça o passado, que passou, não se dá. A única coisa que a gente tinha no passado
são lições de como não fazer e de como fazer. Né? Então, essa mensagem que eu vim trazer é para que a gente possa entender e pensar um pouquinho em qual fase da minha vida eu estou. Eu estou vivendo no momento correto? Ou eu sou um adulto que fico procrastinando as minhas obrigações? Não devemos procrastinar nossas obrigações. Tem coisas que a gente tem, enquanto adulto, você tem que resolver rápido. Apareceu um problema, você resolve rápido. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã o que você tem que resolver. Entendeu? Porque senão vai acumulando, chega uma hora que você não tem mais como. Fica difícil. Então a gente tem que passar pelas fases da vida como a natureza. Deus deixou a natureza toda para que a gente possa observar. Os animais têm um tempo de gerar, uns são mais, outros são menos, né? Uns são uma eternidade de gestação, outros são menos. A natureza, algumas plantas dão fruto mais rápido, outras não. Nós também somos assim. O importante é que a gente viva o momento, não querendo viver o passado e nem querendo atropelar o futuro. Porque senão você não consegue resolver fatos do presente. Fatos que estão aqui na sua frente, você precisa resolver e você não resolve. Porque você está perdido no seu tempo. Então a reflexão de hoje é que qual o tempo da sua vida você está vivendo? Eu estou conseguindo resolver meus problemas? Não. É hora, muitas vezes é hora da gente parar, sentar e falar, eu preciso resolver algumas coisas. E o que tem prioridade? Né? Para que nós possamos ser adultos, velhos, idosos, satisfeitos e bem vividos. E Deus nos ajuda nessa batalha. Em Eclesiastes, Deus já vem dizer que tem para tudo. Tem tempo de abraçar e deixar de se abraçar. Deus sabe disso. Tem tempo que você não quer ver ninguém. Viva o momento, você não quer ver ninguém. Viva. Para finalizar, essa mensagem de hoje Deus me deu porque eu vi uma famosa dizendo que ela se separou de um casamento de 25 anos, dando a desculpa de que ela não podia tomar um pote de sorvete, de que ela não podia fazer uma comida que ela queria. Entendeu? Esse é o motivo? Será que esse foi o motivo? Ou esse foi o motivo que ela achou que era plausível? Você só se separa quando você não quer mais investir no seu casamento, ou muitas das vezes pessoas que não são cristãos, que é o caso dessa pessoa, você já tem visto em outras possibilidades, em outro parceiro. E aí se acha uma desculpa muito da esfarrapada, né? Porque eu sou casada há quase 30 anos, meu esposo não é meu prisioneiro. Muito pelo contrário, ele levanta, toma o seu café, vai sair, vai fazer suas coisas, volta. E se eu tiver vontade de sair também, eu sou mais caseiro, mas se eu tiver, eu também sei que ele não vai me proibir. Casamento não é prisão, casamento é comunhão, casamento é você querer estar do lado da pessoa, não obrigar a pessoa a estar do lado da pessoa. Então, devemos pensar em qual tempo nós estamos vivendo e pedir ajuda para Deus e para o Espírito Santo nos ajudar a caminhar em todas as etapas da nossa vida. Né? Não atropelando um passo, dando um passo maior para frente, indo em passos que ainda não chegou ainda e nem voltando para trás, nem retrocedendo. Né? E na semana que vem, ou na próxima oportunidade, eu falarei mais sobre ansiedade. Como a gente vai controlar, como podemos controlar a ansiedade nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Maravilha, né, irmãos? A gente tem uma terapeuta assim que pode dar uma explanada tanto na área da saúde mental, junto com a própria palavra de Deus. É maravilhoso. E nós, como pessoas, todas as pessoas que exercem liderança nas igrejas, eles têm que observar e ser simples ao entendimento de que, quando observado que uma pessoa da igreja precisa fazer uma terapia, irmãos, pastor ou líder, ele tem que entender que nem tudo é espiritual. Existem pessoas que estão passando por dificuldades emocionais que precisam ser tratadas. E muitos líderes espirituais, muitos, às vezes sem conhecimento, e muitas das vezes achando que tudo que vem até ele
foi o Senhor que enviou e ele tem que lidar com essa situação, ele pega para si situações que ele jamais vai curar com oração. Então nós temos que estar sempre atentos, levando essas pessoas ao seu devido profissional. Seja ele um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Porque hoje em dia, irmão, nós estamos vivendo uma época muito difícil. A época das emoções. As emoções, como ela falou. Existem pessoas hoje que são adultas que se vê como criança. Não passaram as fases da vida, né? E aí fica confuso, não sabe como lidar. Não foi criança, né? Trabalhou a fase de criança toda. Tem criança que trabalha a fase de criança toda. Ela não sabe o que é brincar. Aí quando chega na adolescência, ela quer ser criança. Quando chega na fase adulta, ela quer ser criança. Porque ela não viveu a fase de criança. Amém? Que Deus abençoe a irmã Patrícia e que ela venha nos trazer mais do seu conhecimento, né, da sua área, que é a mente humana. Amém, irmãos? Irmãos, toda semana eu tenho falado com os irmãos aqui, para que os irmãos se apeguem à palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Porque se você tem conhecimento de Deus, ninguém te engana, ninguém te leva para o vento de doutrina. Faça como os bereanos, que quando Paulo e Silas pregavam o evangelho, eles ouviam atentamente, depois eles iam nas escrituras para ver se o que aqueles homens de Deus falavam estava dentro das escrituras. Amém? Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Aqueles que estão chegando agora na nossa live, sejam bem-vindos, se sintam abraçados para estar conosco o tempo que assim desejarem, o tempo que o Senhor Jesus permitir que vocês fiquem na nossa live. Amém? Amém, irmãos? Sem mais delongas, hoje eu quero falar de dois reinos. Existem dois reinos, irmãos. O reino espiritual, que é o reino de Deus, e o reino físico, que é o reino deste mundo, que é o reino de Satanás e das potestades do mal. Amém, irmãos? Sem mais delongas, eu quero entrar na palavra de Deus, que o nosso tempo hoje é um pouco mais curto. Eu quero falar para os irmãos. Irmãos, o diabo ele tem ao longo de todos os séculos, com paciência e devoção, porque ele não está preso à matéria. Então ele pode se dar o luxo de ter paciência, de nos analisar e ver o que ele quer com a gente, qual a melhor maneira de nos derrubar. Então hoje, irmãos, para iniciarmos a nossa leitura inicial, no Evangelho do Senhor Jesus, ao qual o Lucas escreveu, capítulo 4, versículo 6 ao 8, que diz assim, irmãos: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Aí no versículo 8, Jesus responde, irmãos, ao diabo. O diabo pegou Jesus e levou lá no alto do monte. E lá no alto do monte, o diabo mostrou todos os reinos da terra para Jesus. E falou para Jesus, ó, tá vendo, todos esses reinos é meu, porque me foi dado. E todos esses reinos eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Aí Jesus responde para ele lá no versículo 8, irmãos, e diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, o que quer dizer com isso? Por que Jesus não falou para ele: Mentiroso, não é teu, meu pai não te deu? Por que Jesus não repreendeu ele, dizendo que ele estava mentindo? Porque, irmãos, a zeladoria deste mundo pertence ao diabo. O mundo, ele pertence a Deus. Mas a zeladoria deste mundo, quem é que está no controle deste mundo? O diabo e as suas potestades. Todos os anjos caídos que o Senhor jogou e lançou lá do céu, depois da rebelião que eles tentaram tomar o trono de Deus, Deus lançou eles na terra, dando por fim a rebelião no céu. Irmãos, o diabo, ao longo desses anos, ele vem tentando arrancar da presença de Deus as pessoas que por ambição
ambição de fama, de dinheiro, de poder, querem estar sempre acima das outras pessoas. E o diabo, irmãos, ele, da mesma forma que ele falou para Jesus, tudo isso eu te darei, ele também está disposto a te dar. Ele também está disposto a te dar fama, dinheiro, luxo, luxúria. Ele está disposto a te dar, irmão. É só você adorar Ele. É só você se prostrar e adorar Ele. Eu já ouvi muitos testemunhos de famosos que falaram, irmãos, que fizeram um pacto com o diabo. E aí a gente fala assim, mas isso é besteira. Não é besteira, irmãos. O diabo, ele existe da mesma forma que Deus existe. O diabo existe. E se você buscar fazer um pacto com o diabo, ele vai vir até você e ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E ele vai fazer um pacto com você sim, irmãos. Existem pessoas que fazem pactos com o diabo sim. E o diabo, ele está disposto, irmãos, a pegar as pessoas desapercebidos, que mesmo estando com Jesus, que querem glória, que querem ser bajulados, que estão atrás de dinheiro, de ouro, de ser famoso. Essas pessoas, o diabo, ele vai pensando, irmãos, no meio do evangelho. Ele vai pensando. E eu quero mostrar para os irmãos a diferença do reino do diabo e do reino de Cristo. Porque o reino do diabo, o que ele oferece? As coisas terrenas. Ele oferece para você poder, dinheiro e fama. E se você tem esse interesse, se você almeja esse tipo de coisa, você é um alvo fácil na mão do diabo. E eu falo para você, tome cuidado, meu irmão. Se você tem no seu coração de ser famoso, de ter dinheiro, de ter fama, de ser grande na terra, no meio dos homens, estar diferente dos demais, tome muito cuidado, irmãos, porque você pode se tornar um alvo fácil na mão do diabo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11, fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males, mas nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem nos mostrar que as pessoas que se apegam, que buscam, que são amantes do dinheiro, são alvos fáceis para o diabo. Um jovem rico buscou Jesus no meio daquele povo e falou, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus falou assim, você tem que saber a lei. Isso aí eu sei já desde quando eu sou pequeno. Ele era judeu. Desde que eu sou pequeno, me ensinaram a Torá. Eu sei de tudo isso daí. Então, já que você sabe, pega toda a sua fortuna, pega todo o seu dinheiro, todas as suas herdades, vende, distribui aos pobres e depois me segue. Irmãos, no céu não tem lugar para pessoas ricas. Porque muitas das vezes, irmãos, a riqueza, ela nos afasta do caminho do Senhor. Porque como que se você é uma pessoa que você tem tudo na vida, se você tem tudo que você quer, você tem serviçais, você tem pessoas te bajulando o tempo todo, como que você vai se render a Deus? Como que você vai se render ao Espírito Santo de Deus, tendo tudo à sua disposição, irmãos? Porque o dinheiro, irmãos, ela nos torna pessoas, muitas das vezes a gente se torna pessoas arrogantes, desprezíveis. O dinheiro, ele nos leva a um patamar acima dos demais pessoas. Mas eu conheço uma pessoa que tem dinheiro e é simples. Sim, irmãos, tudo bem, você pode conhecer uma pessoa que tem dinheiro, que é muito rico, e ela seja simples. Mas aqui nós não estamos falando das exceções, nós estamos falando do contexto geral. A Bíblia não vai tratar de exceções. Logicamente que vai ter exceções, mas aqui nós estamos falando de um contexto geral. A maioria dos ricos são assim. Muitas das vezes eles não querem nem ter comunhão com pessoas mais baixas de renda que eles. Já tem os restaurantes separados para eles, já tem os cinemas separados para eles, já tem os aeroportos separados para eles, porque eles não querem ter como eles, não querem nem pisar no mesmo piso que as pessoas pobres e miseráveis estão. Os homens ricos, irmãos,
eles não querem estar no mesmo ambiente que os pobres estão, porque pode ser que eles sejam contaminados com alguma coisa, alguma doença que os pobres estão bem. Então eles querem ter os seus ambientes preservados, seus restaurantes, seus ambientes, seus teatros, os seus lugares acima de todas as outras pessoas, para que eles não sejam contaminados, para que eles não sejam afamados pelas pessoas mais pobres. Olha a diferença, irmãos. Agora eu falo para vocês, irmão, lá do Salmo 24, capítulo 1 e 2, fala assim, ó: do Senhor é toda a sua terra em plenitude, e o mundo aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, a terra e toda a sua plenitude. E a palavra de Deus fala que é de Deus, não é do diabo, é de Deus. O diabo, ele tem no momento a zeladoria da terra, mas a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Agora, irmãos, nós vamos conhecer um pouco do outro reino, o reino de Deus. É um reino que não precisa, que você não necessita ter dinheiro, você não precisa ser uma pessoa estudada. Você precisa, quanto mais simples você for, mais você vai ter direito a entrar e pertencer a este reino. Você não pode comprar a sua entrada, lá não tem ninguém, não existe serviçal para você. Lá você tem que fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte. Então, no reino de Deus, irmãos, as coisas são totalmente diferentes. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala assim, irmãos: porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus, irmãos, ele veio, ele mesmo sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a plenitude da terra, dos astros, da galáxia. Ele é dono de tudo, mas ele veio como pobre, nasceu numa manjedoura, com toda a simplicidade do mundo, porque ele queria, irmãos, com isso nos dar exemplo. Ele queria com isso nos mostrar como agir, fazendo exemplo. Como diz o ditado, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus, ele dava as palavras corretas, mas também ele se fazia como exemplo. Jesus, ele foi o maior exemplo na terra de simplicidade e de mansidão. Aleluia, glória a Deus, nos mostrando as suas pisaduras, os passos que ele dava, ele nos ensinando como ser simples, como ser amorosos, como ser amando uns aos outros. Quer saber como vocês vão ser reconhecidos como os meus servos? Se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vocês já imaginaram, irmãos, se Jesus tivesse vindo pobre de rico, se Jesus tivesse vindo milionário, cheio de dinheiro, todo mundo ia querer servir Jesus, todo mundo ia bajular Jesus, todo mundo ia querer estar do lado de Jesus. Vocês já imaginaram se o Evangelho, todas as pessoas que pregassem o Evangelho, verdadeiramente enriquecesse? Sendo que a própria palavra de Deus fala, como eu já li aqui em Timóteo, que aqueles que buscam dinheiro, irmãos, aqueles que buscam dinheiro podem se perder. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Nós temos que fugir da aparência do mal. Fugimos dessas coisas. Não estou falando aqui, irmãos, para você não buscar ter uma sua casa, seu carro, ter uma boa profissão. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando aqueles que querem buscar ser ricos. O rei Salomão, ele diz, irmãos, na plenitude da sua vida, depois de ter tido tudo à sua disposição, ele fala que isso tudo é vaidade, enfado da alma, cansaço, enfado da alma. Salomão fala: eu tive servos que nasceram aos meus cuidados, criei paraísos tropicais no meio do deserto. Eu tive servos que nasceram de servos que eram servos dentro do meu palácio. Tive tudo que o coração assim desejou, eu assim o tive. Mas no final, eu meditei, é tudo vaidade, cansaço e enfado de espírito. Você tem uma casa, irmãos, você tem que cuidar de uma casa. Você tem duas, você tem que cuidar de duas casas. Você se torna escravo de mais uma casa. Você tem 3
casa, você se torna escravo de 3 casas. Você tem 10 casas, você se torna escravo de 10 casas. Agora vocês imaginam as pessoas que têm centenas de casas, centenas de carros, centenas de bens. Ela não vive mais, irmãos. A vida dessa pessoa é viver para os seus bens, é servo do seu próprio dinheiro. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que se afastar dessas coisas, porque essas coisas também, essas coisas deste mundo, irmãos, ela vem e nos arranca os nossos desejos. Tudo aquilo que nós realmente representamos, elas escondem no nosso ser. Nós não conseguimos nem às vezes ser aquilo que nós desejamos ser por causa do dinheiro. As pessoas que se aproximam da gente não é porque você é uma pessoa boa, mas sim pelo dinheiro que você tem. Eu tinha um amigo, irmãos, que já faleceu e ele tinha muito dinheiro. E muitas das vezes, quando eu estava próximo a ele, ele abriu o coração para mim e ele falava para mim que ele era muito feliz quando ele não tinha nada, porque as pessoas que se aproximavam dele, ele sabia que essas pessoas o amavam. Mas depois que ele se tornou rico, ele sabia que todas as pessoas que o procuravam era por causa da sua riqueza e não por causa do seu íntimo, da pessoa verdadeira que ele era. E isso trazia para ele muitas lágrimas, porque ele ficava triste. Ele nunca imaginava, quando a pessoa estava conversando com ele, se era pelo que ele realmente representava ou se era pela sua fortuna. E isso, irmãos, o rico sempre vai ter contra ele mesmo. Muitas pessoas nem ligam, mas as pessoas que têm uma verdade dentro do seu coração, que buscam essa verdade, se preocupam com essas coisas. Jesus, irmãos, quando ele chega, ele nasce numa manjedoura e começa o seu reino. Ele escolhe pessoas simples. Ele escolhe pessoas simples no meio do povo, agricultores, pessoas que muitas das vezes não tinham no seu pensamento de se tornarem pessoas grandes, pessoas simples no meio do povo. E Jesus usava um linguajar simples. Esse era o reino de Deus. Porque Jesus, ele poderia, irmãos, ter vindo com um grande exército para libertar o povo de Israel do poder de Roma. Mas ele, irmãos, tinha um pensamento diferenciado do que o povo entendia de libertação. Jesus veio libertar o povo do seu próprio entendimento, da sua própria consciência perversa e má. Jesus, ele não veio libertar o povo da influência de Roma e do poderio de Roma, mas sim libertar os homens e mulheres deles mesmos, daquilo que eles entendiam que eram corretos. E Jesus, irmãos, fez um excelente trabalho. Jesus, ele ensinava com exatidão pontos e as pessoas ficavam maravilhadas, porque as pessoas, quando ele pregava o Evangelho, quando ele falava do Evangelho do seu Pai, as pessoas ouviam e sabiam que a essência da verdade saía da boca daquele homem, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Jesus andava com simplicidade, comia com simplicidade, vivia no meio do povo. Jesus queria estar no meio dos mais necessitados. Jesus não ficava trancado no ar-condicionado, no meio das pessoas bajulando ele. Jesus não, irmãos, ele andava a pé. Jesus, ele andava de 25 a 30 quilômetros por dia em estrada de chão, onde o pó não tinha asfalto, com chinelas feitas por mãos simples, com roupas simples. Andava, irmãos. Jesus não andava de helicóptero, não andava de jatinho. Jesus não andava, não tinha mordomo. Jesus fala que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. Muitas pessoas hoje, irmãos, no meio do Evangelho, elas não querem servir as pessoas, mas elas querem ser servidas. Elas querem ter destaque no meio das pessoas grandes. Elas querem os seus nomes na boca das pessoas sendo honradas. Elas querem ser grandes. Elas buscam esta grandeza no meio dos seus. As pessoas estão constantemente bajulando essas pessoas. Por quê? Porque assim elas desejam estar no seu coração. Mas Jesus não, irmãos. Jesus, ele não queria isso. Jesus, ele queria o quê? A simplicidade. Jesus fala assim, o que é aquele que quer ser o maior no reino de Deus, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, tem que ser o
menor. Tem que descer. Tem que descer lá embaixo. Tem que servir. Para ser o maior no reino de Deus, tem que servir. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o evangelho está totalmente contrário. As pessoas querem ser servidas. As pessoas não querem sair da sua zona de conforto para socorrer a viúva, socorrer o órfão. As pessoas querem estar nas suas cadeiras acolchoadas dentro das igrejas. Eles querem estar nos seus ar-condicionados da igreja, pregando o evangelho para pessoas salvas, enquanto lá fora da igreja, a verdade que muitos se fecham lá fora da igreja, a podridão, o pecado, os endemoniados, a sujeira, tudo lá fora. As pessoas que realmente precisavam ouvir uma palavra de bom ânimo, ouvir uma palavra de Deus, estão lá fora. E as pessoas se pegam a pregar o evangelho dentro das igrejas, não lá fora, mas dentro das igrejas, e onde as pessoas que estão lá dentro já são salvas, já levantaram as suas mãos, já aceitaram Jesus, mas elas continuam recebendo da semente do evangelho dos seus corações, do alimento sólido. Mas quando lá fora as pessoas sedentas do evangelho, sedentas por uma palavra de bom ânimo, sedentas por uma palavra de misericórdia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Até quando nós vamos ver os nossos eclesiásticos com seus braços cruzados, os nossos irmãos na fé engessados dentro das suas congregações, enquanto as pessoas necessitadas de uma palavra de libertação estão nas ruas de São Paulo, estão nas ruas do Brasil, estão nas ruas do mundo, precisando ser libertos. Jesus, irmãos, há um tempo recolheu 70 homens e enviou de 2 em 2 para levar o evangelho. E falou para eles, deu poder para essas pessoas, e falou para eles: olha, vão buscar as ovelhas perdidas das casas de Israel. Vão! Jesus preparou essas pessoas e mandou essas pessoas, abriu mão dessas pessoas. Hoje, irmãos, as igrejas, o que eles fazem? Eles condicionam pessoas ao evangelho, eles ensinam o evangelho, mas aí o que eles fazem? Eles mantêm essas pessoas dentro da igreja. Eles não permitem que essas pessoas vão atrás das ovelhas caídas, das ovelhas perdidas, das ovelhas machucadas que estão no mundo. O livro de Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor fala assim, ó: as minhas ovelhas estão espalhadas por toda a terra, e não há quem as apacente. Não há quem as apacente. As minhas ovelhas estão espalhadas por toda a terra, expostas às feras do campo. E não há pastor que as apacente, mas eu, o Senhor dos Exércitos, um dia apacentarei as minhas ovelhas. Eu irei buscar de uma a uma e trarei todas elas a verdes pastos e apacentarei as minhas ovelhas. Por que o Senhor dos Exércitos falou isso? Por que o Senhor Jeová está falando isso? Porque não tem a quem apacente as suas ovelhas. Muitas ovelhas estão perdidas lá fora, irmãos. E as pessoas que deveriam estar buscando essas ovelhas estão nas suas zonas de conforto dentro das igrejas. Estão buscando aplausos dentro das igrejas. Estão buscando ser bajulados dentro das igrejas. Querem seus cargos dentro das igrejas. Eles não querem sair para fora para buscar essas almas perdidas, essas vidas sedentas do evangelho. O reino de Deus, irmãos, ele é desse jeito. Ele é transformação das vidas. Aqueles que creem no evangelho, existe uma transformação das pessoas. O reino de Satanás é imposto por coisas. O diabo, ele te fornece dinheiro, ele te fornece, ele te dá dinheiro, fama e todas as coisas deste mundo para você servir a ele. Só que tudo isso vai ter um preço para as pessoas que servem o diabo. Tudo isso tem um preço para as pessoas que servem o diabo. E é um preço muito alto, irmãos, a ser pago. Porque nós vivemos, irmãos, mas chega uma hora que nós vivemos, como a irmã Patrícia falou,
Existe um fim para todas as coisas. Você era criança, você é adolescente, você se torna um adulto, depois você morre. E aí você vai ter que prestar conta a Deus. E para onde vai tua alma? E para onde você vai, meu irmão? Você que serviu ao diabo. Muitas pessoas servem a Deus por um salário, por um dinheiro. E se o diabo oferecer um salário melhor, será que essa pessoa não vai? Será que quando a pessoa serve a Deus por algo, por um benefício, por dinheiro, por fama, será que quando o diabo oferece alguma coisa maior, essa pessoa não vai? É isso que temos que ver, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que o justo vive pela fé. O justo, ele tem que viver pela fé. Um versículo que mudou a vida de Lutero. Lutero estava lá e um versículo mudou sua vida. Romanos 1,16. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele falou, mas o justo viverá pela fé, então não tem que pagar. Mas se o justo vive pela fé, por que tem que pagar? Isso começou a trabalhar na vida de Lutero, irmãos. Foi um versículo que mudou a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós não pensamos nessas coisas. Muitas das vezes nós estamos estagnados dentro da nossa religião, da nossa denominação, e nós não entendemos essas coisas. Jesus não te chamou para você ser prego de banco. Jesus não te chamou para você ser um vaso que coloca em cima de um banco. Jesus te chamou para você resgatar vidas, para você se transformar e a sua transformação resgatar vidas, pregar o evangelho com a sua vida. Jesus não te chamou para você ficar sentado em banco, meu irmão. Jesus te chamou para você ir até onde as vidas necessitadas estão, para você resgatar essas almas necessitadas, porque não há mais tempo. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Não há tempo, irmãos. O nosso tempo é muito curto. Os sinais estão todos aí. O diabo, irmãos, ele quer resgatar do meio da igreja aquelas pessoas que querem ter fama, cantando, pregando. Hoje existe pregador que uma pregação ele ganha 30 mil. 30 mil numa pregação de 40 minutos, uma hora, irmãos. 30 mil. Existem pessoas que louvam, cantores gospel, que quando ele vai numa congregação cantar, uma canção é umas canções que eles cantam lá, é 20, 30 mil que eles cobram. Isso é de Deus, irmãos. Isso é de Deus. E será que essa pessoa está realmente nos pés do Senhor? A Bíblia fala assim, lá no capítulo 10 de Mateus, tudo aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Se Deus te deu um dom para você usar na igreja, use de forma gratuita. Não cobre por aquilo que Deus te deu como dom perpétuo na sua vida. É como se uma pessoa que tem um dom de cura, orar por uma pessoa, curando essa pessoa, cobrar dela. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser mercenários do Evangelho. Tem gente cobrando oração? Tem pessoas que estão cobrando oração, irmãos. Cobrando oração, onde nós vamos parar, irmãos. Vocês veem a diferença do reino do diabo e o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, está sendo infiltrados. Tem muitas pessoas sendo infiltrando dentro do reino de Deus. Isso não pode acontecer, irmãos. Jesus, irmãos, ele não morreu por isso. Jesus morreu por uma igreja imaculada. Jesus morreu por uma igreja pura, imaculada. Jesus não morreu por uma igreja cheia do mundanismo dentro da igreja. Jesus não morreu por essas coisas, irmãos. E hoje nós vemos o reino do diabo e o reino de Cristo. Quando nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino. É o reino de Cristo que nós queremos, porque é um reino perfeito. É um reino onde onde ninguém vai te roubar, onde você não vai chorar, onde você só vai ter alegria. É o reino da igualdade. É o reino que todos nós somos iguais perante todos. Não é um reino onde um irmão tem 10 casas e o outro mora de aluguel. Não é um reino onde um irmão tem 20 carros e o outro anda de ônibus. Não é essa a igualdade que Jesus quer. Jesus quer uma igualdade para com todos. Todos temos o direito de ter as mesmas coisas, irmãos. E este é o reino de Cristo na terra. Quero pedir para a igreja se levantar em nome de Jesus.
Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 25 a 29, fala assim, irmãos, ó. Jesus foi muito indagado pelos fariseus acerca do seu evangelho, das suas primícias que Jesus pregava. E Jesus, indagando esses homens, falou assim, ó. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai me as deu, e é o maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O meu Pai que me deu essas ovelhas. E não existe ninguém maior que o meu Pai para arrebatar essas ovelhas das mãos do meu Pai. Então, irmãos, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Perdão, irmãos, arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que me as deu, e é o maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Ninguém tem poder maior do que o Pai. E ninguém pode arrebatar essas ovelhas que o Pai entregou na mão de Jesus. Então, irmãos, é assim. Muitas pessoas acham e ficam até frustradas muitas das vezes, porque pregam, falam do Senhor, mas muitas pessoas não ouvem. Mas isso aí, irmãos, não cabe a nós. Só cabe a nós semear a palavra de Deus. O que cabe a nós é semear a palavra de Deus. Agora, se Deus vai despertar essas pessoas para o Evangelho, é outra coisa. Lá em João capítulo 6, versículo 44, fala assim, ó, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não as trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, Jesus fala, se o Pai que me enviou não a trouxer, e eu a ressuscitarei no último dia. E lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, fala assim, e em nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto é de Deus. Porque a vós é concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmãos, a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que o Senhor criou todas as coisas, e existe um propósito definido, até mesmo o ímpio, para o dia do castigo. Eu quero, irmãos, e peço a Deus, para que essas palavras se perpetuem nas tábuas dos vossos corações, e que nada faça retirar essas palavras que foram ditas esta noite do coração de cada um de vocês. Que o inimigo não alcance essas palavras do coração de cada um de vocês. Que essas palavras se perpetuem na vida de vocês. Que o Espírito Santo esconda no fundo do íntimo de cada um de vocês essas palavras, para que o diabo não as arranque essa semente de dentro do coração de cada um de vocês. Que Deus dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Que Deus possa iluminar a vida de vocês, dos seus filhos e toda a sua família. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que nada aconteça com vocês nem com os filhos de vocês. Que o anjo do Senhor livre vocês e os seus filhos e toda a sua parentela de um acidente de trânsito, de um acidente no trabalho, de um assalto, de um roubo, de um homem ruim e mau, perverso, que deseja fazer o mal a você e a qualquer pessoa da sua família. Que o anjo do Senhor venha proteger você e a sua casa. Que o anjo do Senhor venha te dar paz no seu coração. Que o anjo do Senhor venha trazer ao seu coração paz e muita coisa boa nessa semana. Que os ventos venham trazer coisas maravilhosas na sua vida esta semana. Que Deus abençoe a você e a sua família
essa semana, todo o tempo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Irmãos, domingo que vem estaremos aqui novamente, trazendo uma palavra, coração de Deus a todos vocês. Vocês tenham uma semana abençoada. As pessoas que estão aniversariando essa semana, que sejam abençoadas. Que o Senhor possa iluminar essas pessoas. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida. Que vocês sejam abençoados. Que as pessoas que estão aí do outro lado, com enfermidade, que sejam curados em nome de Jesus. Toda doença do corpo, da alma, dos ossos, todo tipo de doença caia por terra. Que todo tipo de seta contrária caia por terra, em nome de Jesus. É esse o evangelho que nós devemos pregar. É essas palavras que tem que sair das nossas bocas. São palavras de bênção para todos vocês. Agora levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.